muita gente, eu tive mentorados na Polícia Civil do Paraná que foram estudar sozinhos, treinar sozinhos e acabaram se machucando. Temos aqui o doutor Paulo César. Tudo bom, Noronha? Fala aí, professor, tudo bom? Maravilha, Obrigado guerreiro. aí. Tava aqui Tamo contando pra junto. galera que ao longo desses 25 anos, né, eu já vi muita gente ser reprovada, Noronha. Muita gente. Isso não é lenda, ninguém me contou. Eu vi alunos meus estudaram, tá? E naquela confiança que quando sair o resultado da objetiva, eu vou dar um gás, eu vou dar um jeito, eu vou malhar todo dia, eu vou botar o sangue para fora. Aí nego bota os bofs para fora, tem morte súbita lá no dia da prova, porque não estava preparada, aí a culpa é do órgão, né? Que o cara teve morte súbita, não é dele, que não estava preparado, fora de forma e achou que era só botar os bofs para fora. Eu sou guerreiro, vou botar os bofs para fora. Isso não leva a lugar nenhum, né? Fala aí, Noronha, da sua experiência com a galera nesse amadorismo de preparação para o TAF. Professor, primeiramente, obrigado, tá? Por esse convite, para a gente poder estar fazendo essa live junto, que eu possa contribuir bastante para a sua galera, para que elas possam, de fato, consolidar o sonho dela profissional e financeiro dentro do concurso público. Não basta só estudar, também precisa dessa parte da atividade física, que é tão importante, como você falou aí, média de 40% a 60%. Tem concurso que mais, concurso que menos. A gente bota uma média de 50 aí, 50% de concurseiros não entram nessa parte. Eu tive aqui no meu estúdio uma aluna PRF, ela me procurou com 1 semana e meia a prova, e ela não conseguiu, não deu tempo, a gente tentou fazer o que podia aqui, e não dá, é muito pouco tempo, entendeu? Não tem milagre. E aí ela fala assim, nossa, que besteira que eu fiz. Eu tenho depois a galera quiser assistir lá no canal do YouTube, tem uma live que eu fiz com ela. Só para finalizar a história, ela passou depois na PSC do Rio de Janeiro, treinou com antecedência e agora está treinando com a gente já para se manter ativa para poder entrar no curso de formação, que é importante também isso. Então, realmente a reprovação é muito grande e aí eu comecei a me especializar nisso para ajudar essa galera aí a não ficar no meio do caminho. Maravilha. Noronha, às vezes existe o pessoal, eu estava contando aqui antes de você entrar, que eu tive uma aluna, a Ana Letícia, ela foi aprovada na PC Paraná, e aí ela pegou para treinar sozinha e ela se contundiu. E aí ficou um tempo sem poder treinar e ela estava acima do peso já. E aí o que aconteceu? Ela não conseguiu passar na prova. Também não Isso adianta aí. achar que vai dar um sprint, que nem você falou de 1 semana, né? Ela até estava Não, não estudando, ela até funciona. estava treinando sozinha, mas se contundiu. E eu tenho um outro aluno também na PC Paraná, eu tive dois ainda, que por mais que a gente orientasse, ele não estava bem preparado. Sabe o que aconteceu? No dia da prova, ele estava fazendo aquele shuttle run, correu para um lado, Aham, correu para o outro, que nem jogador de futebol. Tem! Pum, aham. pum, 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 pum. Lesão na hora do TAF mesmo. Na Comum hora do também, acontece. História lá. Se bobear porque não descansou, treinou um dia antes, enfim. É como você falou, o amadorismo. Nada, assim, não é culpa deles. Eles não sabem disso, saca? Sabe aquele lance de que eles não sabem que não sabem? A culpa é da educação física, mesmo que não soube orientar no começo. A atividade física não é simplesmente bota um tênis e vai correr. Depois que eu virei preparador físico, eu te falo, passei por 3 níveis, né, que a gente chama, que eu defino hoje, que é o professor de salão, que fica na academia fiscalizando, organizando para que aquela sala daquela academia funcione. Eu fui esse professor. O personal trainer é aquele cara que trabalha junto num atendimento diferenciado, e o preparador físico, que o foco está no resultado. A gente entende que existe treino para atingir resultados em tempos estratégicos. Não dá sair treinando. Eu tenho uma meta, o que eu faço para que nessa meta eu consiga atingir o que eu preciso? Não é assim que funciona. Eu não posso levar meu time de futebol para jogar no Campeonato Carioca sem estar preparado naquele período. O que eu faço aqui? Então, a preparação física me ajudou isso. Não só no TAF, como até nas minhas estruturas de treinamento dentro do meu estúdio de personal. Muda tudo. Até a forma como eu lido com meus alunos hoje é diferente. Não tem mais a moda, é ciência, é a organização das coisas, e aí é tudo flui. Mas o que você falou é importante ressaltar. A galera acha que é um sprint de uma hora para outra. Eu vou começar a treinar quando eu passar na prova. Eu já bato no martelo porque essa pessoa que fala isso, ela já
errou fisiologicamente, porque às vezes não dá tempo, e errou com um mindset negativo. Ela está pensando tão negativo que ela disse, eu vou se passar. E assim, sabe, se passar, ela não passa. Tá aquela pessoa que acredita, que investe, fala, eu vou começar a treinar agora. Investe tempo, investe dedicação. Ela já disse para o universo assim, ó, a vaga é minha, eu tô dentro. Faz sentido? Então ela já começa a conspirar total, a favor. Faz sentido total. Entendeu? Agora, tem uma outra coisa também que as pessoas subestimam. Se você ficar só estudando também, isso vai dar uma fadiga, vai diminuir o seu rendimento, você vai ficar cansado, com sono. Por que falaram mens sana in corpore sano? Meu querido, você precisa de um corpo são para ter uma mente sã. Então, praticar atividade física, mesmo durante quando você está estudando. Ai, mas eu não tenho tempo. Meu querido, se organiza. Não estamos falando de você passar 10 horas por dia na academia. Exatamente. Até porque eu tive também... Cara, eu já tive muito caso. Uma aluna que sofreu de canelite. Ela pegou para treinar sozinha, né? Falou, não, eu vou treinar. E resolveu correr, sei lá se ela corria todo dia. Teve canelite, a inflamação na canela. Para quem não sabe o que é essa bagaça, né? Então, tem que treinar durante o estudo também, né, Noronha? Perfeito, olha só. Inclusive, eu até andei fazendo umas lives sobre as 7 vantagens que tem de treinar durante os estudos. Eu chamo de 80-20. 80% do tempo você estuda, 20% do tempo você treina. E você recupera isso, porque só uma das vantagens na neurociência coloca o seguinte: um corpo que faz atividade física, ele aumenta, né, a memória, ele aumenta a retenção da informação em 20% a 30%. Então você já ganhou isso aí. Você aprende mais aquela informação que você estudou. Então você está estudando fadigado. Aí vou mais. Você começa a estudar. Dor nas costas, porque está lá na posição estudando. Vou mais. Você fica com ansiedade. Vou mais. Você ganha peso. Vou mais. No dia da prova, que geralmente você leva uma prova de 4 horas, 4 horas e meia. Você já parou para pensar? Eu vou dar o exemplo do Ayrton Senna. Por que ele era fera? Ele dirigia o carro, mas o Nuno Cobra fala que ele era um atleta mesmo, que ele treinava. Então, quando você tem um atleta muito bem fisicamente, as tomadas de decisões durante uma competição, lá no final, que você está todo mundo cansado, ele começa a ser melhor. No futebol também é assim, às vezes o cara toma do gol porque não consegue dar o passe direito, porque ele está nem raciocinando. E na prova também, você está lá marcando o cartão resposta. Eu estou te falando que eu fui concurseiro, não na área de policial, mas na área de educação. Eu era daqueles de sair, professor, no final. A minha meta era assinar a prova dentro daqueles trechos que ficam no final. Mas eu chegava com qualidade até o final, porque eu estava treinando também, eu não deixava de fazer meu exercício, entendeu? Então você vai com mais qualidade, mais concentrado na prova, mais resistente para fazer prova. Aí o que acontece? Chegou no TAF, você passou na prova teórica, você está preparado para o TAF. Você faz a coisa ao contrário, entendeu? Você não precisa, passei na prova, o que eu vou fazer para o TAF? E fica desesperado, porque não começou antes. É um pouquinho todo dia, lá 3 vezes por semana, na semana, você vai começar a mudar a sua vida, entendeu? Só aí já prova que tem que começar o quanto antes. Está certíssimo, professor. Certeza, Noronha. Agora me diz uma coisa, você não trabalha só com candidatos para concurso público, você também faz preparação de policiais que vão participar, né, de outras atividades, né? Eu tô hoje aqui no presencial com 2, um da Polícia Civil do Paraná e uma da Polícia Civil do Rio de Janeiro, eles estão treinando para entrar na tropa, né? Que a gente faz o seguinte: quando eu comecei a pensar no programa, eu falei, cara, depois que passa, e é muito interessante isso, que eu tenho um aluno que também foi aprovado aqui com a gente para o Colégio Naval. Ele chegou aqui e falou assim, PC, ele sempre me visita, o pai dele se você sabe, aqui tem a base aeronaval, né? Aqui em São Pedro da Aldeia. Então, a influência da Marinha aqui é muito grande. A maioria da galera quer ser concurseiro, quer ser militar, e Colégio Naval e tal. E a gente teve muita gente aqui no ano desses passados que foram aprovados para lá. Um estava aqui treinando com a gente. Então ele veio aqui me visitar. Ele falou assim, PC, o que tem de alunos que chegam lá e com canelite se machucam treinando no primeiro ano, porque ou eles estão parados demais, e aí eles, quando chegam lá, são submetidos a uma carga de treinamento, isso aí lesiona, ou eles estão treinando errado e chega lá, sobrecarrega mais ainda e se machuca. Como ele treinou com a gente, então a partir daí eu comecei a pensar o quê? Temos que preparar também essa galera para, depois de aprovado, o que fazer para poder assumir a tropa com qualidade, porque tem concurso então que você escolhe, né? Lá no final, o teu teste físico lá dentro te coloca também numa condição de escolher o melhor lugar, para onde você vai, enfim, então isso tudo soma. Então a gente tem um trabalho assim.
A gente prepara essa galera que já está aprovada no TAF e que quer se manter treinando até o dia de assumir a tropa. Entendeu? Maravilha. Antes de mais nada, pedir para a galera tacar o dedo aí no coraçãozinho. Para quem não segue ainda o PC Noronha, é PC do TAF, né? PC do TAF, botei pequenininho para ficar mais fácil agora. Então vamos lá, procura lá no Instagram, PC do TAF. Segue o Paulo César, que ele sempre dá dica diária de preparação para você poder seguir. Isso é fundamental, ok? Deixa a sua curtida e pode escrever aqui, bota as suas perguntas aqui que a gente vai responder. E, Noronha, eu preciso fugir um pouco do assunto, né? Porque você falou de um tema que você sabe que eu sou sensível. Antes de eu ser mentor, antes de eu ser auditor da Receita, eu era oficial da Marinha, né? Te contei que eu já tive em São Pedro da Aldeia, meus amigos foram comandantes em São Pedro, na base aeronaval, eu já levei minha família para passear aí. Mas antes disso, eu fui para o Colégio Naval e eu preciso contar para você. Olha, depois, quando eu já estava na Escola Naval, eu fui da equipe de remo, eu fui da equipe de triatlon, eu fui da equipe de tiro, mas quando eu entrei no Colégio Naval, eu era totalmente, a gente chamava lá de amorfo. Eu era totalmente amorfo, pembado. Tanto é que eu não ia para casa no final de semana porque eu não tinha o nível mínimo. Lá no Colégio Naval, o internato em Angra dos Reis, segunda a sexta-feira, mas só ia para casa na sexta quem tinha nota boa nas matérias, no pedagógico, e quem fazia o mínimo. E eu não corria, eu não fazia barra, eu não fazia piscirica nenhuma. Ou seja, eu entrei no Colégio Naval de mané, sem saber que eu já tinha que estar preparado, porra. Olha, passei lá, eu nem sei quantos finais de semana eu passei lá, Noronha. Aquartelado. Porque não tinha o clube da corrida. Clube da corrida, teve uma situação que aconteceu aqui no estúdio. Tinha um aluno treinando com a gente aqui, que ele ainda estava estudando, ia fazer a prova para o Colégio Naval, e ele malhava de manhã muito cedo aqui com a gente. E aí, nesse dia, né, ele chegou para treinar, ele malhava às 7, às 6 horas, malha alguns pilotos da Marinha aqui. Aí, o Rafael estava malhando, aí eu falei, Diogo, vem cá conhecer um piloto aqui da Marinha. Para dar aquela motivada, né? Na hora que estava estudando. Aí eu apresentei para ele aqui, falei assim, o Rafael, piloto aqui de helicóptero da Marinha, tal, instrutor de voo. Aí ele falou assim, pro Diogo, olha só, faz tudo que o PC está falando, sabe por quê? Quando eu cheguei lá, porque é correr e nadar, né? Eu sempre falo, você tem que se preparar como um todo, com as 4 bases, meu bacana, puxar o corpo, empurrar o corpo, flexionar o tronco, correr e saltar. Ele falou que chegou lá, ele sofreu para fazer barra, fazer as coisas, porque ele não conseguia. A mesma situação que você falou aí. Chegou lá com um nível de condicionamento físico só estudando, correu e nadou, ele achou que estava safo já. Mas lá dentro, né, na formação, no processo, ele teve que ser mais solicitado ainda no treinamento. Ele disse que pagou um preço lá de ficar em clube da barra, clube não sei do que, para ir aprendendo e ficou lá vários e vários para poder melhorar. Final de semana também. Exatamente. É verdade. Então tem que se preparar como um todo. As pessoas subestimam. Eu tinha, óbvio, 15 anos de idade, né? Não tinha nem ideia disso. E paguei o preço da pior forma possível, que foi ficando aquartelado sem ir para casa, né? E pensando nisso. Saudade do pessoal e tendo que ficar lá. E hoje, na mentoria, eu vivo isso, né? Porque a minha mentoria, obviamente, aqui em Curitiba, eu gosto, né, de levar o pessoal no Parque Barigui, a gente sai, já levei várias turmas lá, mas assim, você precisa ter uma preparação com regularidade, com constância. Você pode, né, mesmo à distância, se você não está em São Pedro da Aldeia, o PC vai orientar você lá no perfil dele do Instagram, no YouTube, nos vídeos do YouTube. E ele tem o programa de preparação que você precisa investir como investe no estudo da matemática e do direito penal. Senão você não vai a lugar nenhum. Professor, isso é pesado, o que você está falando, porque quando eu conversei com a Ana, que é essa aqui do colégio da Polícia Federal, a Rodoviária Federal ficou reprovada, ela fala isso. Tá no YouTube, eu fiz uma entrevista com ela, ela se prontificou e falava, porque ela falou, não quero que pessoas... quando a pessoa tem a humildade de ver o erro, né? E logo em seguida ela passou em outro. Ela hoje é policial civil, eu falei, está indo para o curso ainda, está aqui treinando com a gente para poder assumir em janeiro agora. Mas ela fala que assim, poxa, e você vê dela falando, aí você fala lá, o que eu não valorizei
o treinamento antes. Ela se dedicou só a estudar, só a estudar. Quando ela passou, que ela foi procurar aqui, só tinha 3 semanas ou 4 semanas até ela começar uma academia, até ela achar, entrou de uma forma errada, treinando todo dia, o rendimento foi caindo, chegou aqui, faltando uma semana e meia, a gente tentou ajudar, ela melhorou um pouquinho, a gente conseguiu acertar algumas coisas em descanso, em fazer ciência ali, mas não foi o suficiente. Mas a fala dela de falar, de arrependimento, de não tê-la. O preço que ela pagou foi muito, muito maior, muito, do que se ela tivesse dedicado tempo. Não vou dizer preço de valor, dinheiro, não, de tempo, de entender que ela precisava. E ela falou, era pouco. Eu falo 3 vezes por semana, é o que ela treina. Ela falou, ela fala assim mesmo, tá na live. É tão pouco o tempo, sem contar aquilo que nós já começamos a falar no início, as outras mudanças e melhorias que causam no corpo da pessoa, que contribui para o concurseiro fazer um bom desempenho dele na dia da prova. E ela fala arrependida. Mas, como nada por acaso, ela depois entrou na Polícia Civil do Rio de Janeiro e está feliz da vida com isso, e treinando conscientemente. Ela começou antes, e aí não teve como não errar, né? Aí passou, mole, entendeu? Mas é pesado mesmo se o concurseiro não entende que ele tem que investir tempo, fazer um pouquinho de investimento. Eu falo, custa investir? Custa, mas custa... Quanto custa não passar? É pesado demais isso, não é não? Só quem sabe, né, que se dedica. Olha, chega lá na hora eu não fala, passei caramba. por isso, mas eu já vi pessoas sofrendo por isso. Inclusive, esse rapaz, né, um homem já na casa dos seus 40, assim, um cara muito bom, muito bem preparado na prova objetiva. Ele estava precisando aquele momento do concurseiro que ele está mudando, né? Da iniciativa privada para o público. Financeiramente é importante ele passar, né? E ele passou na prova todo felizão, e sabe daquele, não, eu vou resolver, e treinou sozinho. Cara, na hora que ele me falou que no shuttle run estourou assim na hora. A lesão na hora. Tem a lesão que acontece no caminho, tem a lesão que acontece na hora. Uma das coisas importantes é você ver como é que é a falta de orientação. Por exemplo, o teste de agilidade, ele é um teste que exige velocidade. E velocidade é uma valência física que não se treina. No caso dele, ele estourou no dia, mas ele podia estar sobrecarregado e fadigado já, né? Muitos treinam antes do dia, tipo, treina no dia antes de fazer a prova. Outro erro, um erro enorme. Mas eu já vi muita gente se machucar no processo, porque começa a treinar tiro, velocidade, na fase que não é para isso, entendeu? Tipo, na preparação física, e eu te falo isso, professor, porque eu me especializei nisso pela Rural. Eu trabalhei com a preparação física. Não foi só, eu vou lá dar um treino, não. Eu aprofundei isso. Tanto é que quando a gente montou o programa Coach Staff, ele é baseado numa planilha que chama de planilha de Mativeves, é a planilha do ciclo olímpico. Ela é baseada em etapas, assim como o atleta faz, tá? Não tem diferença. O concurseiro é um atleta. Ele compete com ele mesmo, né? É uma competição com ele. E eu falo que sempre é bom a gente ajudar o outro, incentivar, mudar. Disso que tem um PC lá. Pô, porque quando o cara vai competir, todo mundo passando, todo mundo vai ser chamado. Aí a classificação fica para outra coisa. Mas todo mundo que for lá e passar no TAV vai passar para frente e vai continuar o processo de seleção. Então, é uma competição a princípio contra ele mesmo. Então, se ele não entender isso, que existe ciência, respeitar, porque é muito fácil, é uma barreira muito baixa. Basta ele botar um tênis e começar a correr, ele já está fazendo a coisa certa. Quando estão pedalando, eu vou te falar outra coisa, outra barreira que eu estou vendo. O concurseiro não quer abrir mão do fitness porque ele quer. Mulher, então, né? Aí não quer treinar, aí, porque o TAF é uma coisa, o treinamento para TAF é uma coisa, o treinamento para o fitness é outra, e o treinamento para o esporte é outra. Todo vem da preparação física do esporte. Mas hoje existe uma preparação física voltada para a TAF, que eu venho desenvolvendo. Porque a periodização, a estrutura é toda específica, segue os princípios. Se eu pegar hoje um atleta de canoa havaiana e treinar, eu tenho que sentar e mapear tudo como ele faz, a biomecânica, toda a estrutura e montar a preparação para aquele atleta. Assim como eu fiz para o TAF. Então a planilha, todo o processo, ele não é uma coisa de qualquer jeito. Então o concurseiro, ele acha que simplesmente bota o tênis e vai correr, vai dar certo. Não dá. E uma coisa que é triste, porque ele é enganado. Assim, a enganação é assim, o que ele vê? É enganado no que ele faz, né? Não que as pessoas enganam ele, mas ele começa a correr e ele melhora. É o que eu falo, estando treinando certo ou errado, vai melhorar alguma coisa, porque eu não fazia nada e comecei a treinar, beleza? Mesmo certo ou errado, você vai dar um salto de 0 para 5. Vai lá, vai dar uma mudada. Daí, você conseguir bater as metas, que é o problema, porque você começa a precisar de quanto mais excelência, mais refinamento. Aí que vai dar o problema. Você dá o salto e fala assim, ó,
Porque não começa a bater, porque aí precisa da ciência, porque já não é mais uma pessoa que estava parada e só mudou porque passou a fazer, mas uma pessoa que já treina e não consegue avançar. Pô, aí que começa o problema, aí começa a fazer. E acontece exatamente isso, ó. Ele estaciona, daqui a pouco ele pode começar a cair do rendimento e falar, pô, eu tô fazendo e não tô melhorando nada. Eu corro mais quando eu vou testar, tô fazendo menos. Aí começa a ter dor e, por final, a lesão. E quando tem a lesão, é muito sério, porque se ele tem uma ruptura... Ó, eu estava conversando com o dono de um curso aqui. O dono, ele não faz, ele é militar também, e tem um curso preparatório aqui físico. Ele fazendo musculação, ruptura do tendão, do bíceps. E ele já treina. Imagina um concurseiro com uma ruptura de tendão porque treinou com excesso, com a fadiga. Ele não vai mais fazer aquele concurso até fazer a cirurgia, acabou para ele, entendeu? E simplesmente porque faltou uma atenção, um detalhe, saber que existe, procurar, falar, não, quando não se sabe, dá tudo bem, mas quando sabe que tem e fecha os olhos para isso, esse que é o problema. Eu fico agoniado, eu fico desesperado. Falo, é verdade. Dá uma ansiedade na gente. Pessoal, lembra de botar a curtidinha aí, dá o coraçãozinho na nossa live, compartilha com seus amigos, joga no aviãozinho para todo mundo. E ó, manda pra galera aí. Lembra de seguir o PC do TAF. Segue o PC do TAF para você poder ter dicas, poder orientações. E Paulo César, ó, vamos marcar outras datas. Quando você me chamar, com certeza. Aqui, né? A gente pode marcar, podemos marcar assuntos específicos de uma preparação, né, se você escolher. Perfeito, vamos falar da corrida, vamos falar da alimentação, vamos falar, né, da subida na corda. Na PC Paraná, o desafio era a subida na corda, né? O pessoal estava... Eu sei, eu tive aqui, eu treinei dois aqui para isso, inclusive, não está treinando comigo aqui. E foi o que eu falo, eu vou até dar um exemplo dessa situação, que eu estava falando as valências ter escala. É do simples para o complexo, né? Do simples para o complexo, do fácil para o difícil. Não é treinar de qualquer jeito, vou começar a fazer barra agora. Não. A corda desse meu aluno, ele só foi fazer corda na terceira fase. Ele só precisou de uma. A gente treinava o fortalecimento, depois entramos com a parte educativa. Quando a corda que chegou, a corda que ele botou na casa dele lá em cima, já era a terceira fase do programa. Ele, em uma, já foi. Porque estava treinado, saca? Então, o concurseiro, às vezes, ele começa a pular a etapa. Ele quer fazer antes uma coisa que ele não está preparado, aí ele não consegue, ele se frustra. Aí ele se frustrado, ele quer continuar treinando mais, ele acha que tem que treinar mais. E ele acha que quanto mais ele fizer, igual o estudo, quanto mais eu ler, não, no treinamento físico existe, tem que fazer certo, fazer difícil, mas tem que respeitar a recuperação. Essa é a minha galera que respeitou as fases, né? O que cada valência física foi executada em cada fase. Chegou na fase 3, foi assim, ó, pegou a corda, ele veio e falou, pô, Paulo, eu falei, eu te falei, cara, calma, agora é a hora de treinar essa parte. Essa parte não é no começo, né? Você tem que ir progressivamente. Tudo é um progresso. E se fizer o progresso certo, né? É o que eu falei hoje com um aluno no Zap. Não adianta eu entrar no carro, eu vou para o carro para o Rio, para o centro do Rio, tá? De São Pedro Aldeia para o Rio. Não é porque eu estou no carro que eu vou chegar lá. Se eu não tiver o GPS, né, a direção certa, eu posso chegar em Vitória. Então a galera às vezes está com tênis no pé, está na praça correndo, mas não está na direção certa, entendeu? Aí não chega, porque ele está correndo, mas está com o GPS errado. E aí não chega no resultado que ele precisa. Isso é muito sério mesmo. Por isso que eu vou fazer uma aula. Por isso que eu vou fazer uma aula dia 31, já fica convidando a tua galera aí, dia 31, tá lá no Nabi, do meu Instagram, tem um link lá. Vai ter uma aula gratuita, segunda-feira, dia 31, daqui uma semana, às 20h20. Tá? Vai ter uma sala restrita para a galera, tem que se inscrever lá. A minha galera acabou de liberar o link hoje, agora de tardinha. Então, quem quiser participar, eu vou ensinar como sair do zero, professor, na preparação física do TAF. Mesmo não tendo tempo para treinar, porque eu vejo muito que você fala que não tem tempo. Eu sei, é como você falou, trabalha, tem família, eu sei. Eu fui concurseiro numa época, não na área militar, mas eu tinha que estar sábado e domingo para a área de educação. Eu também sou professor da Restauradora de Educação aqui do Rio de Janeiro e em São Pedro Aldeia. E eu sei como é que é. Eu passei para passar nos concursos que eu precisava passar para morar aqui, eu tive que arrumar. É o que eu falo, não é falta de tempo. Eu tinha prioridade, entendeu? Quando tem prioridade, a gente arruma tempo para qualquer coisa. Sábado, domingo, eu tinha um foco. Eu vou morar em São Pedro da Aldeia. Eu preciso passar no concurso para poder estabilizar lá e levar minha empresa para lá. E foi ali, ó, 1 ano e meio ali na pegada. Até que a gente consegue passar. Passei em 5 concursos. Então, eu sei o que é isso. A relação, a dedicação. Você tem que cair dentro, dar prioridade naquilo que você quer de fato. E se o TAF faz parte do processo, você tem que começar a fazer antes. Se você tem que ter exame médico, psicotécnico, tem que começar antes. Não pode deixar para ir resolvendo ali, não. Acredita no seu sonho e começa.
Manda a mensagem para o universo que a vaga é sua e tudo vai conspirar a favor, não tenha dúvida. Maravilha, guerreiro. Noronha, muito obrigado. Um agradecimento enorme aí para você me dar a honra da sua participação. A casa está aberta para outras vezes. Mais uma vez, eu peço para todo mundo, seca o dedo, lasca o dedo aí no coraçãozinho, segue o PC Noronha lá, PC do TAF, o perfil dele. Inscreva-se no evento que vai acontecer segunda-feira que vem, para você aprender, né, numa aula, né, como você pode começar do absoluto zero sua preparação. Maravilha, mesmo se não doutor. tiver tempo para treinar, vai entender que as pessoas mais simples se imaginam que você tem a ciência, a metodologia do seu lado, tudo flui muito rápido, entendeu? Então a gente vai trazer o que a gente faz aqui. Tudo que a gente vai falar lá é feito aqui, professor. A gente treina aqui, na prática, campo de batalha, testa, aplica, avalia e vamos botar para a galera de vários lugares do Brasil poder também ter acesso a isso. Maravilha, guerreiro. Grande abraço aí, tudo de bom.